Meio-dia e 19 minutos. Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em acordar numa manhã de domingo e perceber que seus maiores sonhos se tornaram realidade? Prepare-se para gritar de alegria. Esteja pronto para realizar os seus sonhos. Você é quem mais importa. Neste domingo tem R$60 mil no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. A grana para a sua mais importante vitória está aqui. R$60 mil. Comprando o Amazonas da Sorte, você cede o direito de resgate à Universidade Ativa em ações sociais. São R$60 mil só no quarto prêmio. Agora é a sua vez. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Domingo tem a grana para a sua realização de sonhos. Só no quarto prêmio tem R$60 mil. R$60 mil para você comprar a sua casa, comprar o seu carro, realizar muitos sonhos. Compre o seu Amazonas da Sorte deste domingo, dia 10 de março, e esteja pronto para mudar de vida e ser feliz. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o Amazonas da Sorte mandou essas flores aqui para representar aqui todas vocês, para dar para todas vocês essas flores. As mulheres do nosso Amazonas, essas que são guerreiras, que usam a força da doçura e da sensibilidade para tocar a vida e cuidar da família. Mulheres, parabéns pelo seu dia. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui e esse buquezinho vai ficar comigo, que estou representando todas as mulheres do Amazonas aí, todas as mulheres que acreditam no Amazonas da Sorte. Agora, vamos para a comunidade, né? A gente vai lá para o Conjunto Águas Claras, porque o Amaral Augusto tem um recado para dar. Olha aí, Amaral, tem denúncia da comunidade, né? Exatamente, Márcia Lasmar, parabéns pelas flores. Eu sabia que você ia agarrar esse buquê com unhas e dentes, viu? E olha eu aparecendo aqui no teu, aqui, ó. É, eu aqui, tava ó. sabendo que não ia escapar de jeito nenhum. Vai não, vou levar. Isso aqui foi uma novela, Fecha aí, minha fecha gente. nela aí, Carlinhos, Minha rapidinho, gente, olha. Quando Olha chegaram pra ver essas como ela é flores... enxerida. Essas flores não eram nem pra ela. Mas Olha, as flores chegaram, eu falei, apoderou. ganhei de um admirador secreto, minha gente. O pessoal do Amazonas da Sorte que tá vendo aí, cheguei na redação toda passada. Quando eu cheguei lá na redação do programa da comunidade, a Lê falou, e as flores do Amazonas da Sorte? Eu falei, não são para mim? Não acredito, mas eu vou ficar com elas depois do merchan, eu falei. muito bem. Carlinhos, fecha ali na Mariana Rocha, que chegou toda feliz, ganhou uma rosa. Mostra aí, Mariana. Isso, olha só, dá um cheirinho na rosa, um beijinho. Isso, muito Rosa, bem. cadê a minha, hein? Olha, depois Cadê a que minha, Márcia hein? Lasmar, foi só a gente começar a campanha. É. Foi só... Não foi não, diretor, para com isso. Muito bem, você que está em casa, neste momento nós queremos destacar a denúncia de moradores lá do Conjunto Águas Claras. Não é a primeira vez que mostramos aqui os problemas de infraestrutura no bairro. Quando a gente fala em infraestrutura, nós estamos falando dos buracos, dos bueiros entupidos, de uma vida complicada para quem mora nessa área da cidade de Manaus. Vamos acompanhar. Para amenizar a falta de pavimentação, são os moradores que trabalham pesado. Areia e cascalho para cobrir os buracos e evitar que os ônibus não mudem a rota. Como tem uma linha de ônibus aqui, 457, a gente tem que dar manutenção, né? Senão a gente vamos ficar sem a linha aqui para dentro. Nesta outra rua, seu Antônio também cansou de aguardar as providências do poder público. É ele quem assume a enxada. Eu sou hipertenso. Você tá vendo o meu cansaço? Eu ajeito isso aqui para descer e eu pago meu IPTU aqui, ó. Lá embaixo eu pago o IPTU daqui, mas lamentavelmente a nossa situação aqui é dramática. A gente sofre aqui para andar de carro aqui, ó. A gente que faz a estrada aqui, olha a buraqueira aqui, as crateras. Apesar de estar localizado em área urbana, o Conjunto Águas Claras mais parece um ramal. A falta de pavimentação gera prejuízos aos moradores. O carro furou o tanque de gasolina aqui nos buracos, não tem como usar o carro também. É isso. É triste. Até lixeiro, até coleta aqui de lixo é uma vergonha. Se passar de carro é difícil, a dificuldade ainda é maior para quem depende do transporte coletivo. Para chegar até a parada de ônibus, esta dona de casa enfrenta este percurso todos os dias. Há 15 anos aqui não tem asfalto, não tem nada aqui. A gente passa 20 minutos para ir pegar o ônibus na Avenida das Torres. Todo dia eu vou para a Avenida das Torres pegar o ônibus, passa 2 horas na parada. A situação se complica na rua H1. Pela via circulam veículos pesados que tornam o terreno ainda mais desgastado. De acordo com os moradores, nem os serviços de utilidade pública atendem mais o conjunto. A ambulância não vem para sair, para a gente se locomover, para ir fazer compras, que tudo é longe aqui.
A gente tem que colocar uma sacola no pé para poder se locomover. Carro não entra mais na nossa rua, tudo quebrado, os carros. Situação muito complicada essa do Águas Claras, não é de hoje que está esse problema enorme lá, Marcela. Tem que colocar um saco plástico para poder andar nesse monte de lama que tem. Mas a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação e a Secretaria informou para a gente que em janeiro o secretário da pasta, Issa Abraão, esteve pessoalmente no loteamento Águas Claras, Zona Norte, para conhecer a realidade dos moradores da área. As ruas necessitam de serviços mais complexos, como terraplanagem e drenagem. Estes serviços terão início em diversos pontos da cidade, incluindo o Águas Claras, a partir de maio, com o início do verão amazônico. Realmente, se está precisando de um serviço que tem que ter mais trabalho, que tem que terraplanar e tudo, não dá para fazer isso com a época da chuva, porque a chuva vai levar tudo que a gente vai colocar lá, né? Essa é uma realidade dura e cruel com os moradores que estão aqui na capital, principalmente convivendo com a falta de infraestrutura há muito tempo. O problema, Marcela Asmar, não foi resolvido, isso é fato. O problema não foi resolvido, foi empurrado com a barriga durante muito tempo. E agora a cidade está em situação precária. A infraestrutura é essa que você acabou de acompanhar nas imagens. Vou pedir, inclusive, para colocar as imagens do Águas Claras aqui. E pelo Águas Claras, eu quero falar de outros loteamentos na cidade de Manaus que estão passando pelo mesmo problema. E a prefeitura agora está assumindo a responsabilidade de dar infraestrutura para esses locais. Mas eu quero lembrar que os donos desses loteamentos, ao colocarem os terrenos à venda, muitas vezes prometem toda essa infra. Prometem a infraestrutura de asfalto, drenagem de águas pluviais, o esgoto propriamente dito e uma série de outros benefícios. Pegam o dinheiro dos terrenos, somem e deixam todo mundo lá com as ruas mal feitas, tudo no meio da lama. É aí a prefeitura que tem que assumir a bronca porque não vai deixar a comunidade como está, por exemplo, Águas Claras. Isso precisa mudar e só vai mudar a partir do momento em que Manaus tiver um plano diretor. Um plano que seja capaz de identificar esse tipo de venda, que, ao meu ver, é ilegal, ou mesmo só permitir novos loteamentos, desde que eles se comprometam a entregá-los com toda a infraestrutura necessária. O que não dá é para a prefeitura ficar absorvendo problema que não é dela, mas vai ter que absorver porque o problema é da população. É fato isso. E a gente não pode permitir que por conta de uma questão que é privada, porque os donos desses terrenos é quem ganham dinheiro, a prefeitura tenha que desembolsar para essas áreas que foram vendidas por terceiros aquilo que poderia ser empregado em muitas outras comunidades que precisam também de infraestrutura, tanto quanto os moradores do Águas Claras. São 12h27 em Manaus, está na hora da sirene, porque nós vamos fazer agora uma rápida ronda policial. Mãe e filho foram presos em flagrante vendendo drogas em um beco, lá no Educandos, na zona sul da capital. É destaque na tela do Agora. Elisângela Torres, de 39 anos, e o filho João Manuel Padilha, de 22, foram presos portando aproximadamente meio quilo de drogas, entre cocaína e oxi. Os dois foram autuados por tráfico de drogas no 1º Distrito Integrado de Polícia. A dupla já vinha sendo investigada. Há muito tempo o policiamento da 2ª SICOM já andava atrás dele, a procura deles, né? E hoje foi o dia que não foi, para sorte da gente e azar deles, hoje eles caíram. Elisângela e João devem ser encaminhados hoje à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Muito bem, da Zona Sul para a Zona Leste da capital, no Coroado, 2 irmãos foram presos. Eles são acusados de tráfico de drogas e de assaltos no bairro. Vamos acompanhar. Depois de denúncias de vizinhos, os irmãos Adriano, de 22 anos, e Alisson dos Santos Xavier foram presos em casa. Com eles, a polícia encontrou 150 gramas de oxi, esta pistola de uso restrito da polícia e 34 munições. A droga foi encontrada dentro desta caixa, que, segundo investigadores, seria parte de um caixa eletrônico. A dupla é investigada para saber se existem outras armas por causa da variedade de munições. Para você observar, Marcela Asmar, como cada dia que passa, essas pessoas têm mais acesso a armamento, munições.
E a polícia precisa combater isso, precisa combater essas fontes de distribuição de armas, porque elas acabam financiando com segurança, uma segurança paralela, o tráfico de drogas. Hoje mesmo, eu fui acompanhar uma prisão de um homem que era segurança de uma boca de fumo. Ele estava com um revólver 38 com a numeração raspada e fazia a segurança do local de venda de drogas. Principalmente, a gente precisa principalmente coibir esse armamento que está sendo distribuído para os traficantes. E o que me leva muita impressão aqui é que antigamente a gente tinha conhecimento de um ou outro caso em determinada família que era envolvido com drogas. Agora não, agora a coisa está tomando uma proporção que está acabando a família toda. Assim como a droga acaba a família daquele que usa, o traficante está se destruindo também. É irmão com irmão, é mãe com filho, como você acabou de dizer aí. Quer dizer, tem que se chegar a um consenso e tentar reestruturar novamente essas famílias. Famílias que estão sendo destruídas pelo crime. Destruídas pelo crime, e pessoas que estão tendo acesso a um armamento completamente pesado, que a gente tem tido muitos casos de furtos, como aconteceu na base aérea, de roubos, como aconteceu na base aérea, em unidades onde tem segurança armada, os ladrões chegam lá, roubam a arma, roubam o colete daquele segurança que está ali. Quer dizer, tem que se coibir sim, porque eles estão se armando e se armando pesadamente. São 12h30 em Manaus. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Continuando a ronda policial do programa da comunidade. Um homem foi preso acusado de usar um carro roubado e com a placa clonada para transportar estudantes na zona centro-sul da capital. Na tela do Agora. O carro circulava pela cidade há mais de um ano. Era com este documento falso que Carlos Alberto de Souza Lima, de 29 anos, se passava por dono do veículo. Carlos Alberto usava o carro para fazer transporte escolar. Ele foi preso no Parque das Laranjeiras quando transportava várias crianças até a escola. O acusado disse que não sabia que a placa era clonada e que comprou o veículo numa feira de automóveis por R$5.000. O crime só foi descoberto porque o verdadeiro proprietário encontrou o carro na Zona Norte com os números adulterados. Ela tinha visto por 2 ocasiões que havia um veículo circulando com a mesma placa do dela e um veículo com as mesmas características. Daí, eles foram atrás de ver quando encontrava esse veículo novamente. O acusado vai responder por receptação de veículo, falsificação de documento público. As investigações devem continuar para saber quem falsificou o documento. Márcia, não bastasse o carro, volta a imagem do carro, coloca aqui para mim na tela rapidinho, não bastasse o carro ser roubado, ele ainda utiliza um veículo que não tem autorização para fazer o transporte escolar. Imagina se esse carro tem estrutura ou é aprovado pelas leis de trânsito para fazer o transporte de crianças. É bom lembrar. Não. É bom lembrar. O que me admira nessa história toda é o pai e a mãe confiar num veículo como esse. Estava com a estrutura completamente meio destruído, olha, ele está realmente sem estrutura nenhuma, e botar seus filhos num veículo como esse sem nenhuma condição de transportar criança, nem condição e nem autorização do Departamento de Trânsito. Quer dizer, como é que pode o pai e a mãe confiar nisso? A gente viu aí 2 casos graves esse ano de acidente com transporte escolar, inclusive um deles estava com problema, não estava com a vistoria, o motorista estava sem a habilitação, sem a condução e certificados do Departamento de Trânsito para poder dirigir, para transportar crianças. Então, com todos esses cuidados que a gente vem alertando desde quando aconteceu aqueles 2 episódios com a condução escolar, os pais ainda têm coragem de pegar os seus filhos e colocar na responsabilidade de uma pessoa que dirige um veículo nessas condições e que não tem nenhuma característica de transporte escolar. Isso é um absurdo. É absurdo. Realmente, ainda bem que a polícia conseguiu interceptar o veículo, que é de outra pessoa, de alguém que talvez tenha trabalhado tanto para conseguir comprar o carro e que, infelizmente, foi roubado e destruído. Né? Destruído. É fato isso. Vai ter o maior trabalho do mundo agora para poder regularizar o carro dele de novo, provar que o carro é dele. É dele. É absurdo. Vamos em frente. 12h33. 3 pessoas foram presas e um menor apreendido por tráfico de drogas na zona norte da capital. Coloca na tela pra gente. Davidson Silvestre da Silva fazia a segurança de uma boca de fumo na comunidade Luiz Otávio, zona norte da capital. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Um menor também foi apreendido
e outras 2 pessoas foram presas na ação policial contra o tráfico na comunidade. Conseguimos confirmar com muita dificuldade que o Niverson possuía 2 mandados de prisão em desfavor dele. Um expedido pela comarca de Itacoatiara e o outro pela comarca de Rio Preto da Eva. Ao verificarmos a situação do Niverson, eu entrei em contato com os delegados das circunscrições, né, de Itacoatiara, principalmente, e ele me informou que a Daniele também estava sendo investigada e possuía também um mandado de prisão em desfavor dela. Os irmãos Niverson Pinheiro Guzmão e Daniele Pinheiro Guzmão devem ser encaminhados para Itacoatiara, onde vão responder aos processos por homicídio e tráfico de drogas. Davidson Silvestre já tinha passagem na delegacia do menor infrator por sequestro e tráfico. Agora, coloca na tela. Ele segue para a cadeia pública de Manaus. Muito bem, coloca aqui na tela o Davidson novamente, que eu quero contar a história dele. Volta aqui para mim. Volta no ar mesmo, coloca o Davidson aqui no detalhe. Vamos começar por ele, Márcia Lasmar. Esse rapaz que completou recentemente 18 anos já tinha diversas passagens pela polícia por tentativa de sequestro, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, tudo isso enquanto ele era menor. Completou 18 anos, o rapaz já está devendo mais uma vez para a justiça. Ordinário. Mais uma vez. Um jovem que, Márcia, não demonstra nenhum tipo de preocupação, não está nem aí se foi preso, se não foi. Para ele é comum, ele vai sair e vai praticar de novo. A gente vê que a pessoa se acostuma com uma vida indo e voltando, sendo apreendido, porque ele até então era apreendido, sendo apreendido, e agora ele se acostuma com aquela situação de ter a sua liberdade cerceada de tanto cometer crimes. Gente, a gente tem que tentar conscientizar essas pessoas. Como é que pode a pessoa viver no crime, fazer do crime uma profissão, a ponto de não se incomodar mais, de ser preso, de ter que ficar ali detido, de não ter uma vida regular, de não estudar, de não trabalhar. É um absurdo que a gente veja isso tão comumente, Amaral. O Davidson, Márcia Lasmar, só a título de curiosidade, é um soldado do tráfico. Ele fazia a segurança da boca de fumo e ele estava ligado com essas outras 3 pessoas. Passa aí a imagem para quem está em casa acompanhar. Com essas outras 3 pessoas aqui, tem um menor que não pode ser mostrado, claro, mas tinham outras 3 pessoas ligadas a ele por meio do tráfico de drogas. Ele foi preso e saiu falando de todo mundo e os outros também foram presos. Esse aqui, por exemplo, eu não recordo o nome dele, mas ele confessou lá pra gente o seguinte, disse que fez um favor em matar um homem lá em Rio Preto da Eva. Ele disse, eu fiz um favor, matei ele, fiz um favor, não tá nem aí pra vida. Agora vai ter que responder, vai voltar para Rio Preto da Eva. No caso, ele foi processado na comarca de Itacoatiara e é lá que ele vai voltar e vai se responder. É a banalização do valor da vida. Quer dizer, a vida não tem mais valor para ninguém. Eu me aborreci, bati, briguei e aí eu vou sair matando todo mundo. É um absurdo. Meio-dia, 36 minutos na capital amazonense, agora meio-dia e 37, uma briga no trânsito entre um motorista de ônibus e um policial civil foi acabar na delegacia. 60 passageiros estavam no coletivo. Vamos ver. Na delegacia, houve muito tumulto. Passageiros desse coletivo foram ao 1º Distrito Integrado de Polícia testemunhar a favor do motorista de ônibus. Estou na minha faixa, aí ele está pegando aqui do lado esquerdo, né? Aí o carro parou dentro da faixa, aí ele jogou o carro dele o retrovisor, né? O retrovisor pegou na traseira do carro. Aí ele veio de ignorância, querendo me bater, sabe? Querendo gritar comigo, dizendo que eu estava desacatando ele. Se eu estou desacatando, você tem que me respeitar também, eu sou trabalhador, pô. Entendeu? Os passageiros acusaram o policial civil de abuso de autoridade. Isso é um absurdo que vem acontecendo com o nosso policial fazendo um tipo de coisa desse. A gente passa o dia trabalhando, quando pega um ônibus bem lotado e o cidadão faz uma coisa dessa, a polícia é para manter a ordem, não a desordem. Aí fica difícil de trabalhar. A população chegou a gravar um vídeo no momento da confusão. Todos presenciaram que foi um grande abuso de poder, entendeu? O policial queria passar, trancou o ônibus. Então o que ocorreu? Ele desceu do carro, deu voz de prisão para o motorista, chamou os colegas dele do Fera, já foram pegando o motorista, algemando, jogando dentro da viatura. Quando a população do ônibus viu esse fato, todo mundo se revoltou e falou que se o motorista fosse preso, todos teriam que ir também. O nome do policial não foi divulgado. Ele estava usando este veículo. Em depoimento, o agente alegou que tinha sido desacatado pelo motorista.
Inicialmente estamos aqui fazendo o registro do boletim de ocorrência, tá? Mas o que eu posso garantir nesse momento ainda é que o policial será ouvido tanto quanto o motorista como a testemunha, quem está apresentando e incidindo uma conduta criminosa por parte do policial ou por parte do motorista, será feito o procedimento. Caso não se entenda dessa maneira, os autos serão remetidos à corregedoria, de modo que se possa apurar a infração ou não disciplinar desse policial. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. São 12h39. Neste momento, o programa da comunidade vai fazer um breve intervalo. Mas já nós voltamos com muito mais informação e comunidade para você. Então não saia daí.